paz do Senhor a todos e todas que estarão conosco em mais essa aula. É muito gratificante ter vocês aqui, é muito gratificante poder continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, aprendendo mais sobre esse Cristo. E eu gostaria de pedir a vocês, encarecidamente, que vocês continuem orando por toda essa situação a qual nós estamos enfrentando, orando por todos aqueles que estão padecendo, por todos aqueles que são necessitados, orando para que a nossa confiança permaneça firme em Cristo, firme no nosso bom Pai, no nosso Mestre, no nosso Salvador, no nosso Redentor, Jesus. Amém? Então, hoje, nós continuaremos a tratar sobre a lição desse trimestre, Jesus e o Reino de Deus, tem esse título. Semana passada vocês viram a lição número 5, que eu achei fantástica também, que tem por título Ame a Deus e ame o próximo. Consequentemente, e acredito que não aleatoriamente, nós hoje falaremos sobre o maior exemplo de amor da história da humanidade, de toda a humanidade, a crucificação de Jesus. A gente vai falar sobre a crucificação do nosso Cristo. A gente vai falar sobre algo que é central para a nossa fé. O momento da crucificação. Cristo na cruz do Calvário. Cristo padecendo e sofrendo por nós, recebendo toda a carga, toda a culpa, todo o nosso pecado. Nós veremos o porquê ele fez isso, para que ele fez isso, e como foram as circunstâncias nessa última semana que antecedeu a crucificação, como foi o comportamento de Cristo no momento da crucificação, e o que a gente pode aprender com essa mensagem da cruz, o que a gente pode aprender com esse tamanho sacrifício e amor de Deus. Nós também vamos ver o que levou, a Cristo a fazer isso. O porquê de Cristo ser chamado de Cordeiro, o porquê de Cristo ter morrido. Para quê? Nós veremos isso. Mas, antes de começar, eu gostaria de ler com vocês Isaías 53, 5. O profeta Isaías, ele antevê tudo isso que vai acontecer, e ele fala algo que é fantástico, é uma das maiores profecias do Antigo Testamento, que diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É com essa mensagem, é com essa palavra que nós começamos a aula de hoje. Antes de entrar e adentrar propriamente dito no conteúdo, eu gostaria de orar com vocês para o começo dessa aula. Eu peço que onde vocês estiverem, curvem as vossas cabeças. Oremos, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor nos concedeu mais essa oportunidade, Deus. Mais essa oportunidade de estar diante de Ti. Mais essa oportunidade de aprendermos mais sobre Ti. Mais essa oportunidade, Senhor, de falarmos sobre esse tema que não é apenas mais um tema, e nada relacionado a Ti pode ser taxado como apenas. Mas falaremos hoje, trataremos hoje, aprenderemos hoje sobre algo que traz fundamentalismo para a nossa fé. Algo que nos anima, algo que nos dá esperança, algo que tem que nos comover e nos impulsionar. A tua morte, a tua crucificação, o Senhor naquela cruz. Deus, eu te agradeço porque nós temos esperança em ti, porque hoje essa cruz está vazia. A cruz não mais tem o Senhor porque o Senhor vive, Deus. E o Senhor opera e cuida de nós. Opera em nossas vidas. Eu te agradeço e peço para que o Senhor fique conosco em toda essa aula, nesse pouco tempo que nós teremos juntos, mas que o Senhor possa estar conosco, possa tornar os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações abertos a Ti. Assim eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está conosco, Deus, e sempre estará. Ó Deus, obrigado e fica conosco, Deus. Amém. A crucificação de Jesus. Vamos lá. É fantástica essa lição e falar sobre a crucificação de Cristo, porque é muito importante que a gente tenha em mente, e aí eu já vou preparando vocês para a leitura bíblica, que eu queria que vocês abrissem em Lucas 23, capítulo 23, os versículos de 33 ao 46. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que sem a cruz, sem a crucificação de Jesus, a nossa fé não tem sentido.
Cristo, ele vem para nos resgatar. Ele vem para restaurar uma aliança. Nós vamos falar disso mais à frente. A aliança de nós com Deus, e o Pai com a gente. A história da humanidade toda, ela vai culminando, afunilando para esse momento. Toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. Ela aponta para esse momento, e esse momento, a partir desse momento, do momento em que Jesus vence a morte, nós temos a esperança de vida eterna. Nós temos a esperança de todo o cumprimento de Apocalipse. Então, a cruz, ela é central para nós. A cruz, ela é importantíssima. Não a cruz propriamente dita, mas aquele que foi crucificado nela, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, prestemos atenção a tudo que aqui for tratado. Os comentaristas trouxeram argumentações muito interessantes. Nós não vamos focar basicamente no momento da crucificação. Nós não teremos tempo para isso. A lição essa semana ela nos convida a entender os antecedentes, a semana que antecedeu a crucificação, e analisar o comportamento de Jesus e o que nós podemos aprender com ele nesse momento. Aprendermos e enxergarmos, entendermos. Eu estou repetindo muitas palavras, né? Mas as últimas palavras de Jesus na cruz, e conseguir aí, fazendo esse caminho, compreender melhor a mensagem da cruz e o poder transformador, restaurador que essa mensagem, que esse ato, que essa atitude tem. E teve e terá. Porque isso tem atravessado gerações e isso é fantástico. A mensagem da cruz, ela tem comovido, ela tem modificado, ela tem transformado gerações, pessoas, vidas ao longo do tempo. E é assim, e assim será, até que ele venha. Porque ele vive e ele é poderoso. Essa mensagem é poderosíssima. Amém? Vamos lá. Antes de começar com a introdução, eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura bíblica. Eu vou ler o capítulo 23, a partir do versículo 33. Se vocês puderem, leiam em voz alta também aí em vossas casas, ou apenas me ouçam acompanhando. 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Essa última fala de Jesus, ela é um ponto-chave. É o ponto que mostra que, Pai, a obra está completa. Eu vim para que este povo, este teu povo, eu vim para que este meu povo, os teus filhos, Pai, cordeiros junto comigo, tivessem vida, e vida em abundância. Eu vim para salvar. Eu vim enquanto o inimigo de nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. Cristo vem para trazer vida. Vida em abundância. E é aí nesse final que ele diz: Pai, está feito. Em tua mão entrego o meu espírito, Pai. E a gente conhece muito bem a história.
quem não se maravilhe com a história de Jesus. É impressionante, não tem quem não se modifique, não tenha mudança, mesmo que você não professe uma fé cristã, mesmo que você ainda não tenha conhecido a Cristo, mas ouvir a história de Cristo. Essa história que foi real, que aconteceu, e quando a gente diz que ele vive, isso também é real, ela não tem como passar desapercebida por nós. Nós vamos tratar mais sobre isso à frente. E aqui no versículo 46, tudo está consumado. Né? Jesus ele já chega no final. A gente vai agora fazer o caminho inverso. A gente vai chegar até esse momento. Nós vamos construir a semana que antecedeu a crucificação. Falaremos sobre a crucificação. O cotidiano daquela semana, como eu disse a vocês, é um verdadeiro pano de fundo, como a gente vai destacar, para o compromisso de Jesus, do nosso mestre, com a missão, com o que ele tinha para fazer por nós, pela humanidade. Tá? E aí, na introdução, o comentarista ele traz uma pergunta que eu fiquei remoendo e achei bastante interessante. Você já parou para pensar o que representa a última semana da vida de alguém que sabe o dia e a hora em que irá morrer? Ele continua. Quais palavras seriam ditas nos últimos e agonizantes minutos de vida? Jesus ele viveu essa realidade. E a gente vai analisar e vai conhecer qual o comportamento, qual o posicionamento, qual a postura de Cristo diante dessa situação. Mas vai imaginando como seria a sua última semana de vida se você soubesse o dia e a hora em que vai morrer. Como você se comportaria? Vamos ver como Cristo fez e o que a gente pode aprender com isso. Tá? Antes de começar, o comentarista ele nos convida a fazer uma outra reflexão. Ele nos convida, aí é uma pergunta que a gente tem que ficar remoendo durante um tempo, que não se pode simplesmente resolver resolvi, tá pronto. Não. A gente tem que pensar e ver em todas as consequências, porque a pergunta é a seguinte. Como seria a história da humanidade se Cristo não tivesse morrido na cruz? Pensem nisso, em todas as consequências. E como seria a nossa vida hoje, como seria a humanidade. Né? Eu tenho uma resposta pronta, e eu peço que vocês também busquem essa resposta de vocês, que nós estaríamos perdidos. A humanidade estaria totalmente em treva, em escuridão total, em depravação, afundada na maldade, no escuro. Só que Cristo, a luz do mundo, ele vem e nos resgata. Ele vem e nos tira dessa possibilidade e nos coloca numa possibilidade, numa realidade, na verdade, maravilhosa, de sermos chamados filhos de Deus e podermos ser co-herdeiros com Ele da vida eterna. Estar em luz, estar com Ele. Tá? Pensem nisso. O primeiro tópico da lição, ele vai trazer como foi a semana da crucificação. E aí eu já falei sobre a importância da crucificação para a gente no começo. Né? Se eu repetir, normalmente vai ficar... Não é para ser cansativo, vai ficar repetitivo. Mas como foi essa semana da crucificação? O comentarista ele traz outra pergunta, é a terceira. E eu disse a vocês, ele vai trazer uma série de questionamentos. Como você reagiria se soubesse que tem apenas mais 5 dias de vida? E ele vai dizer o seguinte. Provavelmente, e aí eu fico imaginando, se eu tivesse 5 dias de vida e soubesse disso, geralmente a gente ou entraria em desespero, algumas pessoas se desesperam, algumas pessoas ficam tomadas de medo, mas quando a gente confia nele, a gente talvez seja tomado por uma forte carga emocional, que é natural, todos nós. Muita ansiedade também. E alguns vão aproveitar para curtir, para fazer o que não fizeram a vida toda. Outros ficariam assustados, né? Sem sentido. Ficariam meio perdidos, meio atordoados, ou se despediriam, enfim. Várias pessoas, várias cabeças, né? Mas Cristo, ele fez diferente. E aí a gente vai chamar a atenção de vocês para o primeiro ponto, que a lição traz muita importância, que é o foco. O foco de Jesus no que ele tinha para fazer. Sabendo, porque Jesus ele vai morrer e ele não vai morrer pego de surpresa. Ele vem ao mundo sabendo, e a palavra de Deus ela vai trazer vários outros momentos desses em que ele vai dizer que, eu vou me entregar. Ele conversa com os discípulos, com os apóstolos, eu vou me entregar. Eles até não compreendem. Vai chegar o dia em que eu não estarei mais com vocês. Ele sabe, né, de sua morte.
Ele sabe desde o começo. Né? Desde o começo do seu ministério, ele sabe que ele vai morrer. E que é para isso que ele veio. Né? Ele veio para nos salvar. E era necessário que o sangue de Cristo fosse derramado naquela cruz. E a gente vai ver já lá o porquê mais à frente. Mas como foi essa semana? Enquanto ele sabia e entrou nessa última semana, Jesus, começa, né? Antes de ele entrar em Jerusalém, ele tem os pés ungidos em Betânia, João 12, de 1 ao 7 vai falar sobre isso. Na segunda, ele entra, né, de maneira triunfal em cima de jumentinho a Jerusalém. Ele é saudado pela multidão que o recebe. Ele, depois, nessa semana também, ele vai ao templo, ele purifica o templo, ele expulsa aquelas pessoas que estão fazendo do templo um lugar de comércio, de indulgências, vendendo indulgências, fazendo o templo, a casa de Deus, como se fosse uma feira, algo de ganância, algo de pecado lá dentro. Então ele vai purificar o templo e ele também continua a pregar, ele continua a falar às multidões, ele continua orientando, ele continua amando, ele continua cuidando, ele continua ensinando. Né? Ao longo dessa semana, Jesus ele vai fazer tudo isso. Enquanto muitos se desesperariam, enquanto outros seriam tomados de medo e ansiedade, enquanto outros iriam curtir, preocupados muito só consigo mesmo, Jesus ele mostra que devemos ser diferentes e mostra que, olhando para ele, é possível encontrar o caminho. Como ele reage em situações de medo, em situações de aflição, em situação de morte iminente. Ele, com todos os nossos sentimentos, porque ele é Deus, mas ele também é homem, então ele sente como nós, ele simplesmente continua focado. E aí eu não quero ser o coach do vocês estão estudando para Enem, enfim, estou nessa fase de manter o foco e tal, é importante ter o foco. Mas aqui o meu foco não é só relacionado para as coisas, eu não gosto de separar, né, das coisas seculares, mas das nossas responsabilidades quanto a estudo, quanto a trabalho, quanto a ajudar os pais. Eu estou falando da vida de dedicação a ele, o foco em se dedicar a ele, principalmente isso, em viver nele, né? É muito importante que a gente tenha foco em tudo que a gente possa fazer. Né? E aí, ele continua ensinando. Mateus 26 a 29 vai falar sobre isso. Lucas 20 também vai falar sobre isso. Ele continua curando nessa última semana. Ele continua servindo. Ele continua orando. Ele continua se relacionando com o Pai. Né? E promovendo comunhão entre as pessoas. Eu acho isso fantástico. Porque Jesus ele vai instituir a ceia com os seus apóstolos. E ele vai, naquele momento de maravilhosa comunhão, ele vai falar coisas incríveis aos apóstolos. Ele vai trazer uma carga, vai alertar, lógico, mas ele vai trazer vários ensinamentos e uma carga de ânimo, uma carga de incentivo. Vamos lá. Né? Ele vai orar bastante nesse tempo. Então Jesus ele não se desespera, até porque Deus ele tem o controle de tudo. Né? Então ele também mostra que nesses tempos de dificuldade, esses tempos de agonia, nós devemos, eu continuo falando isso, e a gente vai falar sobre isso sempre, descansar nele. Porque ele não é pego de surpresa, porque ele não se desespera, mas não. Ele segue focado na sua missão. E isso é um ensinamento para a gente. Tá? Esse é o primeiro tópico da lição. O Cordeiro vai caminhar nessa semana, o Cordeiro que é Jesus, para ser morto. Jesus em nenhum momento ele abre mão, licença, perdão, de seu compromisso. Em nenhum momento ele abre mão do seu compromisso. Isso é fantástico. Do seu compromisso com o Pai e do seu compromisso conosco. Nós, que hoje estamos aqui assistindo essa videoaula, não fizemos nada por merecer e nada do que a gente pudesse fazer ou faça seria capaz de merecer isso aí. Ele faz. Ele se sacrifica por nós, ele vem morrer por nós e dentro dessa semana, desse contexto, ele não se desespera. Né? E aí, uma importante menção que o comentarista traz é quais são as suas prioridades. Cristo ele mantém o foco no compromisso dele, que é nos salvar, que é cumprir a palavra do Pai, de Deus, que é nos redimir através de seu sangue. Né? Então, qual é a nossa prioridade?
Jesus nos ensina que quando temos traçadas as nossas prioridades, nós, diante dele e nele, conseguimos viver, porque ele está conectado com o Pai, nós estamos conectados com Deus, com ele, com o Pai, com o Espírito Santo. Então, a nossa prioridade tem sido ele. A nossa prioridade tem sido estar nele, verdadeiramente. É isso que eu queria que vocês pensassem, tá? Segundo tópico. A gente passa pelo primeiro, e aí vocês sabem que eu tenho que ser rápido, porque as aulas aqui geralmente são mais curtas, né, enquanto a gente estiver nessa situação de pandemia. Mas vamos lá tentar aproveitar o máximo, né? O segundo tópico, e aqui é fantástico. As últimas palavras de alguém pendurado numa cruz. A gente vai falar agora sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. E antes, eu vou trazer para vocês as últimas palavras de alguns pensadores conhecidos pela humanidade, né? E o que eles disseram em suas últimas palavras. Mozart, que foi um grande músico, foi um grande músico, responsável lá na música clássica, fantástico, né? Se vocês puderem, acompanhem alguns de seus clássicos, né? Ele é de 1791, a morte dele, então faz bastante tempo. Mozart, ele disse o seguinte: o gosto da morte está sobre os meus lábios, eu sinto um gosto que não é dessa terra. Vamos ver o que mais pessoas falaram. Thomas Hobbes, lá quando morreu em 1679, ele vai dizer: eu estou para tomar a minha última viagem, um grande salto no escuro. Frida Kahlo, em 1954, ela vai dizer: eu espero que a saída seja alegre, espero nunca retornar. Outra grande figura, presidente dos Estados Unidos, o Winston Churchill, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, no final, nos seus últimos dias: eu estou entediado com tudo isso. Churchill, na Inglaterra, perdão, ele vai dizer isso. E a gente vai comparar agora o que Jesus fala em seus últimos momentos. A gente vai ver que essas falas são bem aleatórias, as pessoas são bem aleatórias. As pessoas são tomadas por alguns pensamentos de tristeza, alguns pensamentos de agonia, de pouca calma, ou de não sei em que acreditar, mas Jesus, o que ele fala conosco, né? Só para deixar claro, o Winston Churchill foi o primeiro-ministro do Reino Unido, né? Londres, Inglaterra, vivi em Londres e tal, aquela coisa toda. Estados Unidos não. Viajei aqui com outro pensador que eu tinha lido, mas não trouxe para vocês, certo? Então, o que Jesus faz? Primeiro, ele descreve um momento, que vocês entendam que esse momento da cruz não é uma coisa simples, tá? E a gente não pode ser indiferente a ela. A cruz, como era a morte, né, das pessoas que eram crucificadas? Como vocês já devem ter visto, né, em alguns filmes da Paixão de Cristo, já devem ter lido a própria Palavra de Deus, o corpo era colocado em cima do madeiro, eles chamavam de madeiro. Você tinha super pregos muito grossos, atravessavam as mãos. Você não tinha anestesia, você não nada, pelo contrário, né? Jesus já tinha sido muito violentado. Jesus, até chegar à crucificação, ele tinha sido humilhado, ele tinha sido cuspido, ele tinha sido chicoteado, ele tinha sofrido bastante ao longo do caminho e tinha sido obrigado a caminhar com sua cruz. Não bastasse isso, ele teve suas mãos cravadas de madeira. E o livro de John Stott, A Cruz de Cristo, ele vai trazer a descrição de como era o sentimento físico de estar na cruz. Quando você era pendurado e você tinha suas mãos penduradas, e você tinha o seu pé em cima de um pequeno pedaço de madeira, ou às vezes uma pedra, para que segurasse o seu corpo, imagine, você não tinha mais nada para segurar. O seu corpo, você sentia falta de ar, você sentia uma enorme dor, uma dor estonteante. Né? O seu corpo, ele estava, a qualquer momento, ele poderia ser jogado para frente. Colocavam-se aquelas pedras para que o corpo não se rasgasse. Mas o corpo estava sendo pressionado a isso.
Vocês conseguem imaginar a dor, o sofrimento que Cristo estava sofrendo? O que Cristo estava passando naquele momento? E aí, de maneira incrível, Cristo, ele vai trazer as suas últimas palavras. E nessas últimas palavras, o comentarista aqui pergunta: o que as últimas palavras de alguém que está vivendo a agonia da morte podem expressar? A gente viu essas pessoas, conhecidas pela história da humanidade, algumas. E vimos que são falas bem estranhas, né? Um tanto desconexas, ou até fazem sentido dentro do contexto que elas estavam vivendo, mas não nos ensina muita coisa, ou praticamente nada. Só que aí, Jesus, ele faz um alerta às mulheres, sentindo tudo isso que eu disse a vocês, e muito mais, que é que eu não consigo, com essas poucas palavras, traduzir o que Cristo sentiu naquele momento. A maior e pior morte, porque você está exposto ali, as pessoas estão, além de toda essa dor, você tem a questão emocional, que as pessoas estavam zombando, e a gente leu lá em Lucas 23, as pessoas estavam zombando, as pessoas estavam duvidando, né? Você tem um sol escaldante sobre sua cabeça, sobre seu corpo ensanguentado, enfim. É uma descrição horrenda, é uma descrição triste demais, e é a pior morte que se pode ter, que se pode imaginar, e Cristo passou por ela. E dentro dessa situação, perdão, Cristo ele vai ainda alertar as mulheres, ele vai dizer: chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, em Lucas 23, 28. Ele vai mostrar todo o amor que ele tem para sua mãe e instruir o cuidado. Aí está aí a tua mãe, está aí o teu filho. Ele vai dizer lá em João 19, 26, 27. E uma coisa que eu acho fantástica é que Jesus, ele é capaz de, enquanto está sendo lá crucificado, ele é capaz de perdoar pecados, ele é capaz de reagir de maneira maravilhosa com aquele que estava duvidando dele mais uma vez. Ele não tem nenhuma reação explosiva, ele não tem nenhuma reclamação, ele não. Ele apenas ouve e ouve o que fala o outro que está ao seu lado. Rapaz, você nem nessa situação, na mesma condenação que ele reconhece que Deus, nós merecemos estar aqui, você não consegue entender, você não enxerga. E aí ele faz um apelo: Pai. E eu não vou parafrasear. Ele vai dizer: Senhor, não chama de Pai, ele chama de Senhor, perdão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus é fantástico. Porque Jesus estava sofrendo tudo isso, mas ele veio para isso, ele veio para salvar. E até no momento que antecede a sua morte, ele consegue trazer salvação. Ele consegue trazer transformação, talvez, para uma vida totalmente alheia, totalmente dispersa, totalmente regada pelo pecado, mas houve arrependimento de coração e Jesus percebeu isso. E a partir daquele momento, a partir dessa morte de Cristo, a única coisa que a gente precisa fazer, a gente aprende com esse cara que pede para estar no paraíso com ele, com esse ladrão que está ao lado de Jesus. A gente precisa crer, aceitar Cristo como Salvador e crer que ele pode fazer todas as coisas, crer que ele é o nosso Redentor, crer que ele é o nosso Senhor. Mais nada. A gente precisa se convencer disso de verdade em nosso coração, em nossa mente, e pronto, está feito. E aí ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é fantástico. Mesmo nesse momento de agonia extrema, ele consegue salvar, ele consegue transformar vidas. E ele também, nesse momento da cruz, ele faz algo que dificilmente alguém conseguiria fazer, ninguém, na verdade, faria. Ele vai dizer uma coisa e ele vai se dirigir ao Pai. Enquanto todos aqueles homens zombavam dele, Lucas, antes lá, nesse último momento em que o ladrão ao seu lado fala com ele, antes disso, ele é escarnecido, ele é zombado, o pessoal continua zombando de Jesus, mas no versículo 20, no capítulo 23, versículo 34, ele vai falar algo que é fascinante. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo, ele é capaz de transformar e perdoar. Cristo, ele mostra o quão grande
é o seu amor por nós. Quão grande é a sua misericórdia, quão grande é a sua graça. Porque dentro de tudo que fizeram com ele, todas aquelas pessoas que estavam zombando dele, todas as pessoas, e tudo que nós fizemos a ele, naquele momento ele recebeu sobre si a carga de nossos pecados. Naquele momento ele passou por algo que ele nunca havia passado ao longo de toda a sua história. E a sua história significa dizer ao longo de toda a história do tempo. Porque ele é o princípio e o fim. Ele nunca sentiu o que ele sentiu ali. Por quê? Naquele momento ele estava distante do Pai. O pecado e Deus não coabitam. Então, Cristo, naquele momento, estava recebendo sobre si todos os nossos pecados, toda a carga. Imagine o peso sobre um corpo que está numa cruz. Mas ainda assim ele é capaz de demonstrar amor, de demonstrar compaixão. E diz, Pai, perdoa-lhes. E ele diz a gente, isso perdoa-lhes. Quantas vezes ele já disse, e já não intercedeu ao Pai, porque ele continua ao lado de Deus, intercedendo por nós. Pai, perdoa-lhes, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Esse Jesus, ele é fantástico, ele é incrível. E a pergunta que o comentarista faz no final desse tópico também nos leva a mais uma reflexão. Quais são as nossas convicções mais pétreas? Quais são as nossas convicções mais fundamentais, mais importantes? O que a gente tem de mais convicto dentro de nós mesmos? Onde nós temos depositado as nossas esperanças ou as nossas crenças de verdade? Será que a gente tem acreditado no nosso esforço próprio, na força das nossas próprias mãos? Será que a gente tem acreditado numa autossalvação? Será que a gente acredita que nós podemos nos salvar por nossos esforços, por nós mesmos? Será que a gente tem acreditado nisso? E se sim, está totalmente errado. Tá? E aí ele continua, no momento da bonança e no caos, na alegria e na tristeza, as palavras que brotam do nosso coração revelam um verdadeiro seguidor de Cristo? Será que no momento de todas as dificuldades, nos momentos alegres, será que em toda a nossa vida, é o que ele quer dizer, nós temos nos mostrado seguidores de Cristo, cristãos autênticos, seguidores, imitadores? Será que temos buscado ter o coração desse Jesus? Esse Jesus que é capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, em cima de uma cruz. Esse Jesus que é capaz de morrer por nós, nós que somos pecadores, nós que somos extremamente carnais, nós que estávamos presos pelo lamaçal do pecado. Esse Cristo, ele vem nos retirar, né, desse lugar. Será que nós temos nos comportado como cristãos? Temos não só nos comportado, mas temos vivido, temos tido as nossas convicções, todas elas relacionadas a Cristo, e com Cristo sendo o centro? Essa é a pergunta que ele faz. Ele encerra o tópico 2 com essa reflexão, com essa pergunta para que a gente fique remoendo ao longo da semana. Tópico 3, maravilhosíssimo. Tópico 3, ele vai dizer, pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que fala em Isaías 53, 5, e eu vou para lá, peço que vocês abram também. Isaías 53, e o tempo está indo embora, eu vou correr um pouquinho mais. Isaías 53, 5, que diz o seguinte. Vamos lá. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós não fomos, Isaías diz, nós somos, no presente, curados. Isaías falou isso lá atrás, isso é uma verdade para agora. Essa profecia dele se cumpre. Se cumpriu e se cumpre. Nós somos sarados. Nós temos nossas pisaduras, né? Por suas pisaduras, perdão, fomos sarados. Né? Isso é maravilhoso. Só que aí muita gente se pergunta, por que Cristo é chamado de Cordeiro? Essa questão do Cordeiro, Deus ele traz essa primeira noção do Cordeiro. Primeiro, a gente sempre, né, acompanhou ao longo de todo o relacionamento de Deus com Israel a questão dos sacrifícios que eram feitos de purificação, de oferta a Deus. Só que ele vai trazer a figura do Cordeiro lá, primeiramente em Abraão, mas isso está antes de Abraão. Essa questão de toda a história vem
que parte de Gênesis 3,15. Né? Alguns estudiosos vão dizer que parte de Gênesis 3,15, que é quando ocorre a queda e Deus, ele vai dizer a Adão, a Eva, que vai pôr inimizade. Gênesis 3,15, eu estava com a aberta aqui, e ele diz, e colocarei inimizade entre ti e a mulher, ele está falando. E entre a tua semente, ele está falando isso para Eva e para a serpente. E a sua semente, ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir desse momento é que vem a história e construída por Deus para a redenção do seu povo. Ao longo de todo momento, Deus ele tenta restaurar essa aliança. Né? Só que é um povo obstinado, é um povo difícil esse povo. Né? Esse povo de Deus é complicado. E a gente vê ao longo da história, desde Moisés lá no Egito, saindo do Egito, até chegar aos pequenos profetas, a gente vê a obstinação desse povo. Né? A dificuldade que esse povo tem de crer, de se relacionar, de se manter firme. Só que aí Deus ele tem a chave para tudo isso. Ele tem o Cordeiro. E lá em Apocalipse, acho que é o capítulo 13, se eu não me engano, vai dizer que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Fazendo também menção à instituição da Páscoa, lá no Egito, quando como último ato, né, vocês conhecem bem a história, quando como último ato, lá para retirar o seu povo do Egito, Deus fala a Moisés para que vai passar, né, um anjo, né, um espírito, não me recordo agora qual o termo, mas que vai ceifar a vida de todos os primogênitos, a não ser aqueles que estejam com suas casas, os umbrais das suas casas, marcados com o sangue do Cordeiro. E aí isso traz uma menção, uma alusão maravilhosa para a gente também, que somos lavados, remidos por esse sangue do grande Cordeiro, e depois dele não é necessário mais sacrifícios, nada, porque ele já fez o sacrifício maior, ele fez o sacrifício que é maior que todos os sacrifícios, a obra redentora de Cristo. Né? E esse processo de redenção em nada depende de nós. Nada podemos fazer para nos salvar, é tudo pela graça dele. Né? Mas por que Cristo é chamado de Cordeiro? Eu espero que vocês tenham entendido. E por que Cristo teve que morrer? Justamente para restaurar a aliança que foi perdida com a queda. Para nos conceder vida. Né? Cristo ele faz a expiação. Cristo e expiação, para quem não sabe o significado, eu peguei aqui, está abrindo rapidinho, travou no momento errado, mas a expiação, significado, purificação de crimes ou faltas cometidas. Então, Cristo ele vem purificar, ele vem retirar todos os nossos crimes, todos os nossos pecados e levar sobre si. Né? E o fantástico é que o último tópico, que eu já estou finalizando por conta do tempo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Esses dois, né, pelas suas Isaías 53:5 e essa mensagem da cruz, eles estão ligados. Né? A primeira coisa que eu queria dizer a vocês desse tópico é que devemos nos apropriar dessa mensagem. Devemos viver por essa mensagem, viver nessa mensagem cotidianamente. Não podemos... ele faz uma menção aqui no hino, né, o tão famoso hino, que eu amo o hino da nossa harpa, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Né? Eu não vou cantar porque eu não sou um bom cantor, tá, gente? Mas nós não podemos nos acostumar com a ideia da cruz. Nós não podemos ceiar mês após mês como um ato descompromissado, como um ato de, tudo bem. Ou também nós não podemos nos lembrar apenas no dia da ceia, da morte de Cristo, da cruz. Ela deve nortear a nossa vida. Não a cruz, mas o objeto, né, da nossa fé, que é Cristo Jesus, que morreu por nós. Deve nos conduzir. E a gente não pode ser indiferente a ela. A mensagem da cruz, ela nos trouxe vida, ela nos trouxe esperança. Por meio desse sacrifício, Jesus nos fez filhos de Deus por adoção, seus co-herdeiros com ele. Nós, através desse sacrifício, Cristo nos fez, como vai dizer lá em 1 Coríntios, novas criaturas. Nele, ele nos tira do pecado, ele nos tira da escuridão, de todas as consequências e possibilidades desse mal. E nos traz para a luz, para a possibilidade de vida eterna, que é real. Para vivermos, herdarmos o reino de Deus com ele. Para podermos ser chamados filhos de Deus, isso é poderosíssimo.
E o comentarista ele vai destacar: a mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Precisamos aceitar o desafio anunciado por Cristo no momento da sua ascensão aos céus. Quando Cristo ele é ressurreto, está sendo elevado aos céus, Cristo, no capítulo 28, ele vai dizer o seguinte, capítulo 28. Capítulo 28, os versículos 19 e 20. Estou procurando, gente, aqui, no 27, vamos lá. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Até o dia em que ele vem. Até o dia em que ele vem nos buscar. Então, a mensagem da cruz, ela não pode nos tornar indiferentes e também ela não pode simplesmente nos acomodar. Cristo, ele é claro no que ele quer que a gente faça. Ide, né? Ensinem, falem, proclamem o meu evangelho. Vivam em mim. E eu vos darei, porque eu estarei com vocês, ele promete isso, até o fim dos tempos. Até o dia que eu retornarei para buscar vocês, e eu estarei com vocês. John Stott, nesse livro que eu recomendo a vocês, A Cruz de Cristo, está aqui, sejam vendo, eita, mão errada, A Cruz de Cristo, muito bom. Ele vai trazer algumas citações que eu acho bem válido mencionar nesse último momento. Ele vai dizer o seguinte, Stott vai dizer: antes que possamos começar a ver a cruz como algo feito para nós, que nos leva à fé e à adoração, temos de vê-la como algo feito por nós, que nos leva ao arrependimento. Deveras somente o homem que está preparado para aceitar sua parcela de culpa da cruz. Aí ele vai dizer que isso quem disse foi Peter Green, Canon Peter Green. Vai dizer o seguinte: somente o homem que está preparado para aceitar sua parcela de culpa da cruz pode reivindicar parte da sua graça. E aí, um outro estudioso vai dizer, e esse eu tenho que mencionar, Octavius Winslow, ele vai dizer o seguinte, nesse mesmo livro: quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas, por dinheiro. Não foi Pilatos, por temor. Não foram os judeus, por inveja. Mas o Pai, Deus, por amor. Por amor, Deus fez isso por nós. Por amor, Deus, ele tem cuidado de nós. E ele entregou o seu único filho pela gente. Jesus passou por tudo isso para que nós pudéssemos ter vida com Deus. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo da aula para aprender. Nós estamos encerrando aqui porque o tempo está indo embora da gravação. Mas eu queria orar com vocês para finalizar. Amém? Senhor, nós somos gratos por mais essa aula. Nós somos gratos, Deus, por tua mensagem, pela mensagem da tua cruz, Pai. Obrigado por tamanho sacrifício, por tamanho amor. Obrigado por se importar conosco. Obrigado pelo poder transformador dessa cruz, desse teu ato, que tem transformado vidas ao longo da história, Deus, ao longo de toda a humanidade. Ajuda-nos a seguir em ti e contigo, esperançosos, alegres, aguardando a tua vinda. Que nós possamos dizer Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos fazer o que tu mandas, o que tua palavra pede, o que o Senhor pede a nós. Que sejamos sensíveis a ti. Obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês, um ótimo início de semana. Grande abraço.